Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam muito bem-vindos. E aí a gente está vendo a questão 30 do livro Sinal Verde, falando auxílio sempre possível. Em toda situação da nossa vida nós podemos auxiliar as pessoas. Quando Kardec formulou a questão 886 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos imortais o que seria caridade no entendimento de Jesus. E os Espíritos responderam a ele: é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. É isso que é a caridade. E nós aprendemos na doutrina espírita também que fora da caridade não há salvação. Sempre nós entendemos que devemos fazer algo de bem material. E enquanto for necessário, deveremos fazê-lo mesmo. O Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico, diz: caridade enquanto necessária, no aspecto material. Mas nós vamos entender que um dia a Terra não precisará mais de bens materiais, de doação de bens materiais, porque esses bens materiais eles se misturam, se confundem muito com a esmola. E o Espiritismo ensinou e está ensinando à sociedade como se deve fazer a caridade. Por exemplo, desde o início do Espiritismo, há 160 anos, e sobretudo quando ele chega ao Brasil, quando a Federação Espírita Brasileira passa pelas mãos, pela direção de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que é o apóstolo da unificação do movimento espírita, nós começamos a fazer o trabalho da caridade material. E aí era cesta básica, sopa, escolas, hospitais, asilos, hospital psiquiátrico, tudo isso foi realizado pelo Espiritismo e ainda realiza. Só que com o tempo o governo entendeu, e é um preceito da Constituição do Brasil, da dignidade do ser humano, que havia necessidade da cesta básica para aqueles necessitados. E hoje nós temos os programas de governo, programa federal, de atendimento às pessoas mais vulneráveis economicamente. Hoje é o Estado que realiza esse trabalho. Portanto, a doutrina espírita vai retirando a sua participação, embora ainda o faça, e deverá fazer enquanto necessário, mas já não está mais na programação da doutrina espírita. De igual maneira, nós realizamos na década de 60, 70, e já falamos aqui sobre isso, nós tínhamos um companheiro, ele era vice-presidente da Federação Espírita de Goiás, o Dr. Paulo Daltro. Ele realizava o trabalho do mutirão da moradia. E como que ele realizava esse trabalho? A pessoa adquiria o lote e às vezes adquiria a prestação, se não tinha condições ele ajudava, e depois ele reunia com os jovens, mocidade espírita, e ia até essas casas realizando o mutirão da moradia. Por várias semanas eles iam, realizavam, construíam aquelas casas, e no dia do encerramento, o dia que a casa estava pronta, eles realizavam um culto cristão no lar para entregar essas casas. Então, a única despesa que aquela família tinha era com relação à aquisição do lote, porque o material ele conseguia, através de almoço, jantar, que a gente sabe como é que funciona o movimento espírita, e a mão de obra toda ela era feita no domingo no mutirão. E ele tinha um carisma muito especial com relação a esse trabalho, que muitos pais diziam assim: olha, eu insisto com meu filho para acordar durante a semana para ir para a aula. E é uma luta. Quem tem filho adolescente, filho criança, sabe tanto que é difícil acordar uma criança, um adolescente para ir para a escola ou para qualquer outra coisa. No entanto, os pais falando, a hora que o Dr. Paulo Daltro passa na porta no domingo para pegar o rapaz ou a moça, eles já estão prontos para irem para o trabalho. Essa atividade que foi realizada nesse período
depois se tornou um programa do governo estadual. Os mais antigos devem se lembrar daqueles mutirões que eram realizados na década de 80. E hoje é programa do governo federal. Portanto, foi iniciado dentro do movimento espírita. Esse aspecto do trabalho de ordem material. Daqui 1000 anos, 2000 anos, todas as pessoas podem escrever, eu assino embaixo, e daqui 2000 anos a gente vai se reunir de novo, e eu vou falar para vocês, eu não tinha razão, daqui 2000 anos, 500, 1000 anos, sei lá quantos mil, nós vamos nos reunir de novo e nós vamos dizer o seguinte: realmente, todas as pessoas têm a dignidade de adquirirem seu próprio sustento, a sua própria alimentação. Por isso é que Kardec, quando formula essa pergunta, ele o faz e os espíritos respondem para a eternidade. Porque nós não podemos esquecer que a doutrina espírita é a terceira revelação. A primeira revelação é a justiça com Moisés, o grande legislador, onde se atribui a ele os 5 primeiros livros da Bíblia. Portanto, os 5 primeiros da Bíblia são atribuídos a Moisés. Na primeira revelação da justiça, do olho por olho, do dente por dente. Muitos falam assim: nossa, olho por olho e dente por dente já foi um avanço na legislação, porque a pena sempre sobrepujava, quer dizer, sempre era maior do que o delito. A pessoa, por exemplo, passava perto de mim e não me cumprimentava, se eu fosse uma autoridade, e aonde a gente vai ver isso? No livro Paulo e Estevão. Logo no início do livro, uma pessoa, o pai, no caso o pai do Gesiel, que seria o futuro apóstolo Estevão, passa por uns soldados romanos e ele não sabia se cumprimentava ou se cumprimentava. No primeiro momento não cumprimentou, depois ele cumprimentou, e de toda maneira, cumprimentando ou não, houve uma pena muito rigorosa, a pena de prisão. Então, quando Moisés fala olho por olho, dente por dente, é que eles diziam assim: se cortar um dedo, você corta o outro. Então, já foi um avanço na legislação. Toda a legislação humana, todos os códigos, eles obedecem os 10 mandamentos, que é a lei de Deus. Então, Moisés realiza esse trabalho da justiça. Vem Jesus com o amor, e vem Kardec com a verdade que consola. Portanto, essa pergunta ela não poderia ter sido respondida de outra maneira, porque é para a eternidade, a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Isso é caridade. Nós vamos ter que trabalhar isso na nossa cabeça, porque se nós quisermos sermos anjos, e chegaremos a anjos, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, no sentido de nada sabermos, dotados de inteligência e livre-arbítrio para fazermos as escolhas. Então, se dificuldades existem, é porque nós estamos escolhendo mal. E tanto escolhemos mal que nós escolhemos mal a alimentação. E aí haja diabetes, pressão alta, triglicérides e outras coisas mais. Por quê? Porque a alimentação foi equivocada. E aí, quando a gente começa a ter as questões de saúde ou ausência de saúde, muitas pessoas acham que foi castigo de Deus. Deus não castiga. A lei de Deus, na informação trazida pela codificação também, está escrita na nossa consciência. Então, quando a gente faz algo equivocado, nós sabemos que fizemos algo equivocado. Não precisa a outra pessoa contar, porque nós sabemos. Mas se num determinado momento, envolvidos ainda pelo orgulho, pela arrogância, pelo egoísmo, pela vaidade, nós ainda não tivemos condições de admitir que fizemos algo equivocado, quando nós nos despojamos do corpo físico, quer dizer, quando nós morremos ou desencarnamos, na terminologia espírita,
nós vamos ter as condições das reflexões e muitas vezes vamos encontrar esses desafetos, essas pessoas que prejudicamos em outras vidas ou até nessa vida, na última vida, antes daquele desencarne, antes daquele encontro. Isso a gente vai ver no livro Nosso Lar, duas situações que são mostradas ali, quando o André Luiz se encontra com aquele rapaz que foi expoliado, aquele senhor que foi expoliado pela própria família do André Luiz, porque o pai do André Luiz gostava muito de dinheiro, então ele emprestava dinheiro às pessoas necessitadas. E num determinado momento que ele não tinha, aquele que recebeu o dinheiro, que recebeu o empréstimo, não teve condições de quitar a dívida, ele fez de tudo para que ele quitasse, inclusive tomando os próprios bens daquela família, levando a família numa situação de penúria. Então eles vão encontrar lá no Nosso Lar, os dois estão lá no Nosso Lar. Também no Nosso Lar a gente vai encontrar com ele, André Luiz, vai se encontrar com aquela moça que havia sido seduzida por ele. E naquele momento a Narcisa fala assim, porque ele ficou muito envergonhado da situação de encontrar com a moça que trabalhava na família, na casa de família, na casa dele no caso, e ele fica muito envergonhado e a Narcisa fala assim, agora é o momento de você mostrar que você cresceu, é o momento do acerto de contas, de você servi-la. Então, de toda forma, nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos acertar conta com a providência divina através da nossa própria consciência. E aí nós começamos a alimentar o sentimento de ódio. E André Luiz também vai dizer que o ódio é o amor que enlouqueceu. Então vamos repetir. Ódio é amor que enlouqueceu. A gente não tem ódio de uma pessoa que a gente nunca viu, nem sequer sabe se ela existe. Se nós falarmos assim, lá no Japão tem uma venda e tem uma pessoa que trabalha nessa venda, fica como uma informação. Mas aqui, se a gente falar em determinada pessoa, que a gente tem muita ojeriza, já estamos diminuindo, né? Não estamos nem falando em ódio mais, já estamos diminuindo um pouco. Já temos muita ojeriza dela, a gente vai falar assim, não me fale nesse nome. Eu chego até a arrepiar, não gosto dela, não quero saber dessa pessoa, nem que cite o nome dela para mim. Pois nós lamentamos dizer, mas essa pessoa que a gente tem tanta ojeriza, ódio mesmo, nós vamos ter que conviver com ela, porque vamos ter que acertar o passo através do sentimento do amor, porque é o amor que liberta. E como que isso vai acontecer? Através das reencarnações. Agora há pouco estávamos passando o estudo lá na outra sala, estávamos falando exatamente sobre as encarnações, questão 132, 133, do Livro dos Espíritos, o motivo, o objetivo da encarnação. É aprimorarmos, é chegarmos a uma condição de anjos, porque todos nós vamos chegar à condição de anjos. Mas se a gente imaginar agora nós, com todas as nossas pendências existenciais, como é que eu vou chegar à condição de anjo? Vou ter que reencarnar, vou reencarnar com essas pessoas que às vezes eu não admiro, porque em algum momento nós nos complicamos, nós fomos cúmplices de alguma situação, porque ninguém erra sozinho, então se tem algum equívoco, esse equívoco foi cometido no núcleo familiar, no núcleo social, enfim, aonde nós convivemos. E nós falamos há pouco sobre o livro, chama-se Missionários da Luz, que é um livro do André Luiz com Chico Xavier, e ele vai falar sobre a encarnação do Sigismundo. E o Sigismundo era um espírito necessitado de reencarnação e ele tinha que reencarnar naquele lar, daquela família. E por que ele tinha que reencarnar naquele lar? Num determinado momento, em outra vida, uma vida pregressa, houve, vamos dizer, quase que um triângulo amoroso. Existia uma moça casada com um rapaz e esse Sigismundo, cobiçando a moça, acaba tirando a vida do rapaz,
e ela, pelas urdiduras do destino, acaba indo para um prostíbulo. Então, a novela mexicana está instalada aí, né? Porque olha que dificuldade. Um morto, um homicida e uma pessoa desviada do caminho. 3 situações complicadas. Como é que vai fazer isso? Tem que reencarnar junto. Como é que vai reencarnar junto? Tem que ter sentimento de perdão. E aí, quando o André Luiz chega na casa dessa família, porque esse rapaz já havia se casado novamente com a moça, no caso é a Raquel com o Adelino, que são formando o casal, já tinha um filho. Quando eles chegam lá, eles percebem que tem um espírito sentado numa cadeira dessas de balanço. O espírito não era um espírito mentor, era um espírito bastante equivocado ainda. E havia dentro do ambiente familiar, embora a esposa fosse muito virtuosa, orasse muito, o filho também, o menininho que já era desse casamento, também um menino muito virtuoso, sempre conclamando o pai à oração, mas havia um ambiente assim tumultuado, porque esse marido dela, no caso o Adelino, era uma pessoa perturbada, uma pessoa irritadíssima, uma pessoa nervosa. Alguém conhece alguém assim na família? Gente nervosa, irritado, aborrecido, está sempre contrariado, nunca está bom? Capaz, né, que a gente conhece alguém na família desse jeito. É porque esse espírito irradiava, esse que estava sentado lá, irradiava, e ele, invigilante, captava aquelas energias, e aí instalava-se esse ambiente bastante desagradável na casa. Qual que é a solução? O espírito não pode ficar sentado naquela cadeira lá. A família não pode continuar naquela desagregação, naquela desarmonia. Vai reencarnar. Aonde? Naquele lar. Quem vai ser o pai? Aquele senhor que acha que está sempre irritado, sempre nervoso. A hora que esse senhor, o Adelino, dormia, que o espírito chegava perto dele, e às vezes até para pedir perdão, ele desequilibrava. O espírito dele desequilibrava e ele voltava correndo para o corpo. É o famoso pesadelo. Alguém já teve pesadelo desse tipo? Muitas vezes é problema espiritual, viu? Vamos rezar mais na hora de dormir. Então ele voltava para o corpo, e no outro dia, ou às vezes até daí a pouco, ele falava para a esposa assim: olha, tem um fantasma me perseguindo, tem um espírito me perseguindo, tem alguém querendo brigar comigo, se esquecendo do que era aquela situação, ou nem sequer sabia que era aquela situação que estava envolvendo toda aquela família. Aí então a programação reencarnatória. Esse Segismundo vai reencarnar nessa família. Aí vai ser aquele lar onde o pai tem sempre atrito com o filho, ou o filho atrito com o pai, ou às vezes com a mãe, no caso era o pai, mas às vezes pode ser com a mãe. Por isso é que de vez em quando a gente ouve pessoas dizendo assim: tem ódio da minha mãe. Já ouviram isso? A gente de vez em quando ouve ódio da minha mãe. Quer dizer, são espíritos belicosos, espíritos que em algum momento se comprometeram e estão ali para realizar aquele trabalho de redenção, de conserto, de quitação de débito de uma vida anterior ou de vidas anteriores. Quando a gente instala o sentimento da oração, ou a prática da oração dentro de casa, a gente vai atenuando essas dificuldades. As mágoas vão diminuindo. Mas quando a gente estuda a doutrina espírita e coloca em prática, e doutrina espírita a gente tem que estudar todos os dias e muito, e colocar em prática esses ensinamentos, a gente vai entender que aquela pessoa que nos prejudicou é uma coitada. É uma pessoa que merece a nossa clemência, a nossa misericórdia.
Quando a gente observa que alguém que é melhor, que a gente imagina que é melhor do que a gente, que tem mais poder, que tem mais patrimônio, que tem mais inteligência, que tem mais beleza, que tem qualquer coisa que a gente imagina, que tem mais equilíbrio do que a gente, aí a gente envolve no sentimento da inveja. E a doutrina espírita vem nos contando que esse é um sentimento altamente nefasto. Porque quando nós invejamos alguém, nós passamos a ser pessoas infelizes, porque a gente quer exatamente o que o outro tem. Mas pior do que isso, a gente fica mais incomodado do outro ter. Eu posso até ter outras coisas, mas eu gostaria de ter aquilo que o outro tem. Então a gente fica inconformado, infeliz pela situação do outro. E quando a gente imagina ou começa a pensar que todas as pessoas têm exatamente aquilo que elas merecem, que se tem mais inteligência, que se tem mais poder, se tem mais patrimônio, seja lá qual for a coisa que a gente imagina que ela tenha mais, é porque ela é merecedora daquilo ali. E que se eu quiser, eu posso trabalhar, esforçar para conseguir pelo menos chegar perto. Por isso dizem que Madre Teresa, certa feita, uma senhora da sociedade, muito bonita, muito elegante, muito distinta, disse a ela, Madre Teresa, que a invejava pelo trabalho social que ela fazia. Madre Teresa devia ter 1,30 m, era miudinha, então fisicamente ela não tinha nenhum atrativo e não tinha intenção de ter. Então ela fazia o trabalho social, o trabalho da caridade mesmo, de recolher pessoas que estavam nas ruas e levar essas pessoas para serem cuidadas, atendidas, e fundou inclusive uma instituição com relação a esse trabalho social, o trabalho da verdadeira caridade que ela realizou. E então a moça disse: olha, eu tenho muita inveja da senhora. E ela disse: você não precisa ter, minha filha, é só fazer o que eu faço. Então fica fácil quando a gente acha que o outro tem serenidade. Vou me esforçar, vou repetir aqueles mantras hindus, vou fazer yoga, vou fazer oração, vou tomar passe, vou tomar água fluidificada, vou trabalhar no centro, vou fazer alguma coisa para que eu também tenha aquela serenidade. Em todas as situações da vida, nós temos que ter essa ponderação, esse equilíbrio para fazer as melhores escolhas. E a leitura, o estudo da doutrina espírita vai nos propiciar essas condições. E aí, quando nós temos toda essa bagagem de estudo, de preparação com relação à doutrina espírita, que nós observamos o outro e vemos que ele é uma pessoa necessitada. Se ele está em crise, se ele está, qualquer que seja a dificuldade que ele tem, se está nos ofendendo, nos afrontando, ele é uma pessoa necessitada. E aí vamos nos curvar em oração, porque através da oração é que nós vamos aplacar. O André Luiz diz que a oração ela tem o dom, o domínio, o antídoto para o vampirismo. E o vampirismo é toda situação de obsessão. Quando a gente percebe o livro Libertação, é um livro que o próprio nome está dizendo, onde o André Luiz e o mentor espiritual Gúbio vão às zonas umbralinas, as zonas de muita dificuldade, de muito sofrimento, e eles chegando lá, eles vão para libertar, um trabalho imenso que eles realizam. O livro chama-se Libertação. Eles realizam um trabalho imenso para libertar uma pessoa que estava num processo de obsessão muito grave. E eles chegando lá, eles vão descendo, existem espíritos que são guardiões daquelas furnas, daqueles palacetes sombrios, daquelas coisas muito lúgubres. E estava lá o chefe deles, Gregório, era considerado como se fosse o príncipe das trevas, Gregório. Então eles vão para pedir permissão a esse Gregório para entrar na casa dessa senhora, mentor pedindo permissão a esses espíritos para entrarem na casa dessa senhora, porque a gente imagina que espírito equivocado é espírito sem disciplina e sem vigilância. Eles têm vigilância para o mal, têm disciplina para o mal, eles observam o mal e eles infiltram
aonde a gente abre brecha. Então, se eu abrir brecha através do ódio, pode ter certeza que eles vão entrar mesmo. Se eu abrir brecha através da indolência, quer dizer, da preguiça, eles vão entrar também, de acordo com a aptidão desses espíritos. E aí, quando eles chegam na casa, lá nesse palacete, nas zonas umbralinas do Gregório, o Gregório diz a ele assim: ó, tem que se ver com aqueles que estão lá dentro da casa dessa senhora, Margarida. E eles voltam depois de terem sido presos. Então, é uma história bem interessante, Libertação, repetimos o nome do livro. Eles voltam, quando eles chegam na casa, a hora que eles colocam o pé no jardim da casa, tinha 60 espíritos obsessores lá dentro. Põe uma pessoa só desequilibrada dentro da nossa casa. Uma só. No final do dia a gente está enlouquecido, pedindo a Deus misericórdia, porque aquela pessoa se cuide, se vire, mas que nos deixe em paz. Tinha 60 espíritos lá dentro. E eles começam então a trabalhar com esses espíritos, até que sobram 2 espíritos. E aí ele vai conversar com eles. E um deles diz assim: eu estou movido pelo ódio. Eu vou continuar aqui. E aí ele conta os motivos daquele ódio, inclusive porque eles têm condições, eles têm ferramentas para atazanar, para atormentar a vida daqueles que eles querem atormentar mesmo. Ele havia colocado dentro da casa dessa família uma moça serviçal que era neta dele para realizar o trabalho da família. Quer dizer, essa moça, com todas essas energias, ela estava cozinhando para a família, ela estava fazendo café, ela estava fazendo bolo, ela estava limpando a casa, tudo ela fazia. E ele, então, induzindo-a a fazer as coisas de uma maneira com muito ódio, com muita ojeriza, com muita mágoa, com muito rancor daquela família. Só através da oração é que se consegue libertar, e da boa ação. Por isso, quando Joana de Cusa procura o mestre nas cercanias de Jerusalém, ali na região de Cafarnaum, ela diz a ele que ela tinha uma família muito difícil, um marido muito equivocado, irracível, intratável, um homem grosseiro, um homem corrupto, quer dizer, uma série de situações. E Jesus diz a ela, Jesus não falou para ela: larga esse homem e vai embora, não. Diz a ela: sirva o Senhor servindo a sua família. Ela serviu até o desencarne do marido. Quando ele desencarna, ela com o filho, eles já estão pobres, porque o marido era muito rico, eles já estão pobres, e ela vai para Roma, já cristã, porque agora ela podia ser cristã, já não tinha o marido mais. E ela então, num determinado momento, naquelas prisões que eram efetuadas ali, naquelas catacumbas, ela e o filho são aprisionados. E a gente sabe, todos que eram aprisionados eram depois levados aos circos e mortos. E ela vai amarrada a um poste, e ali naquele momento o filho pede a ela para abjurar o Cristo, quer dizer, negar o Cristo, o jovem, e ela diz que não, que ela morreria por ele. E quando o soldado chega e aproxima, fala assim: esse Cristo seu te ensinou só morrer desse jeito? Ela diz a ele: não, esse Cristo me ensinou a te amar também. Essa Joana, depois ela reencarna como Clara de Assis, Juana Inês de la Cruz, Madre Joana Angélica, e hoje é a mentora do Divaldo, Joana de Ângeles. Então, a trajetória de luz que ela realizou, mas no primeiro momento ela renunciou a muita coisa para servir o Senhor. Que Jesus nos abençoe. José Grosso, irmão querido, bom semeador, teu caminho tão florido,
resplende amor, entre aplausos de alegria, vibramos nós, ao ouvirmos neste dia a tua voz, a vibração que se eleva no ambiente é oração para quem está doente. Ó mensageiro da seara de Jesus, querido obreiro, nós rogamos tua luz, mensageiro da bondade, envolto em luz, semeando a caridade que a Deus conduz. Bendizemos tua presença, bondoso irmão, alegrando nesta crença o coração, a vibração que se eleva no ambiente é oração para quem está doente. Ó mensageiro da seara de Jesus, querido obreiro, nós rogamos tua luz, querido obreiro, nós rogamos tua luz.